A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, o livro que ganhou o primeiro prêmio Geek no Brasil. Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria, escritor. Meu último livro é A Virada de Tia Anastácia, um livro falando do racismo na obra do Monteiro Lobato, mas de uma maneira ficcional e divertida. Agora, gente, quanto a esse livro aqui, é muito bem escrito. Eu bato um olho num livro, começo a ler, já percebo quando é bem escrito. Quer dizer, é uma escrita objetiva, que já apresenta os personagens, muito profissional. Tanto que ganhou esse prêmio Geek da Amazon e da editora Pipoca e Nanquim. Ele não perde tempo ao contar a sua história. E tem coisas que eu achei muito interessantes. Ele vai falar dessa mistura de religiões que é o Brasil, só que ele pesquisou muito para falar sobre isso. E vai falar de fatos históricos também. As religiões, todas as religiões, têm um lado mágico ao longo da sua história. Então eu achei que ele acertou muito pelo título já, porque fala de polícia, quer dizer, vai ter algum tipo de suspense policial, e crimes mágicos, vai falar de magia. E de fato é isso que ele fez. Isso até me lembrou um livro que eu mesmo escrevi, olha, Ariana e Arion, As Bruxas do Rio, porque aqui eu misturei a bruxaria com as religiões africanas, a Umbanda, porque tem magia sim na Umbanda e tem em todas as religiões, como eu disse. Esta pesquisa que ele fez, porque é evidente que ele tem que fazer pesquisa para falar de tudo que ele falou aqui, é um ponto muito positivo para mim. Como eu falei, tem fatos históricos e aí isso me deixa em dúvida às vezes. Será que isso é um fato histórico ou ele está inventando? Só que isso é uma coisa positiva, porque isso mostra que ele sabe confundir um leitor entre a realidade e a fantasia. Ele fala uma certa hora aqui dos London Pigeons, quer dizer, os pombos de Londres. E eu não sabia se isso era real ou se era inventado. Começa com o vigário e o índiozinho. Tipo assim, um índio adolescente. Só que eles estão ali há 500 anos. Então eu entendi que são espíritos, né, da época do descobrimento e que ainda estão por aqui. Como é que começa essa história de fato? Agnes, essa personagem central aqui, é uma adolescente de 15 anos e a gente começa a saber da vida dela. Ela é de uma família judaica, ela estuda num colégio judaico, então no começo se fala muito em judaísmo. O Rabino Noah e o vô Marcílio pensam que os judeus estão em constante perigo e tudo mais. Vô Marcílio e eu até discutimos por causa disso na semana passada. Acho que antissemitismo é a primeira palavra que cada pessoa na minha família aprende a falar. Então aí tem essa história aí do antissemitismo, dos judeus se julgarem perseguidos. Então ela mora com o tio-avô, porque o seu pai morreu, a sua mãe ficou meio louca e mora num hospital psiquiátrico. Então ela tem 2 tios-avós, Marcílio e Lucindo. Esse índio Guaraci é uma espécie de amigo invisível da Agnes. Então o que eu estou entendendo? Que ela tem alguma mediunidade e que ela ainda vai desenvolver esta mediunidade, porque no começo ela não quer dar atenção para esse índio. Mas como eu falei, no começo se fala mais de judaísmo e fala também, que eu achei bem interessante essa coisa do descobrimento, fala do xamanismo, que era a religião dos índios. Então, num certo momento, tinha ali os índios e os padres. Então, eram os filhos de Tupã, o deus dos índios, e os filhos de Javé. E havia ali uma disputa. A gente sabe que houve a catequização. É isso que ele está falando aqui. Bom, aí nós vamos para a trama. A Agnes faz terapia, aí a gente vê ela na escola com seus amigos, tem os bullies também, e começam a aparecer adolescentes assassinados. E um
Um rabino que se chama Noah desaparece, é um grande mistério. E aí vão ter inclusive outros personagens, como a Sara Cardoso, que é uma vereadora ali de Belo Horizonte, porque tudo acontece em Belo Horizonte. E aí os núcleos, a gente sabe que os núcleos vão se juntar. Essa aqui se chama Helena Cruz, e ele conta a história dela. Ela começa no Tambor de Mina, que é uma religião africana, ela se afasta da família dela, porque a família dela não aceitava isso, até o momento em que ela é convidada para fazer parte da polícia secreta. Por quê? Porque, evidentemente, ela tem mediunidade, ela tem poderes, e ela vai fazer parte da polícia secreta, e aqui ela está assim com tipo um terno, com uma arma, quer dizer, ela é uma policial mesmo. E ela passa a ser chamada de Nanamburuque, que é uma orixá. Ou seja, fica bem claro que é uma magia relacionada às religiões que a gente conhece. Este daqui se chama Fevereiro, é um japonês que também faz parte da polícia secreta. E num determinado momento eles vão se encontrar com a Agnes e vão pedir ajuda dela. Para quê? Para resolver esses crimes que estão acontecendo, e isso tem a ver com o desaparecimento do Rabino Noah. Inclusive, até um amigo da Agnes vai ser assassinado também. Bom, essa trama vai se tornar cada vez mais complexa. A partir de um certo momento você vai falar do mundo do meio, que para mim é como se fosse assim, um mundo espiritual, vamos dizer. Mas não é bem isso. Porque aí ele vai falar também dos universos paralelos. Sabe, o multiverso? Então fica mais complexo ainda. E essa questão do multiverso eu não entendo muito bem ainda. Eu sei que isso está sendo muito falado, muito explorado na ficção, mas eu não entendo muito. E esse livro tem a ver com o multiverso. Tanto que no final, não é tudo que se resolve, a gente percebe que vai ter outro volume aí pela frente, ou vários volumes pela frente. É, como eu falei, envolve a história. A família da Agnes vem da Armênia, aí ele conta o que aconteceu na Armênia, porque os armênios foram massacrados pelo Império Otomano. Então, tem história. Eu acho fantástico um livro contar tanta coisa ao mesmo tempo. É isso que me interessou bastante aqui. Depois do encantamento, comecei a te visitar na minha forma astral. Ah, bem, a forma astral não é nada demais. Imagine que seja outra versão sua, só que livre de um corpo físico. Quero dizer, é uma coisa bem extraordinária na verdade. Quer dizer, tem a ver com espiritualidade, porque ele está falando que é uma forma livre da forma física, portanto, é uma forma espiritual. Eu acho bem interessante quando se fala da espiritualidade, mas eu ainda preciso aprender muito sobre o multiverso e esses novos conceitos que estão surgindo aí, tanto na ciência como na ficção. Mas assim, é um livro muito bem escrito, muito profissional mesmo. Indicado sim. Para isso ele ganhou o prêmio Geek. E se você gostou dessa resenha, dê o seu like e volte daqui uma semana. Te vejo lá.